Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conexão Diálogo. Hoje receberemos um dos maiores nomes da cena cultural e do entretenimento do Maranhão. DJ, locutor, produtor de eventos e apresentador, já tem mais de 36 anos de carreira e marcou gerações com a sua presença nas pistas, nas rádios e na TV. Nesse episódio vamos conversar sobre temas como construir uma carreira sólida na música e na comunicação por mais de 3 décadas, o que é preciso para transformar festas e programas em verdadeiros fenômenos de público. Quer saber mais sobre esse assunto? Daqui a pouco voltamos após a vinheta. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Cell Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. CB2Go, o sabor especial do café mineiro, na melhor cafeteria de São Luís. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. O convidado de hoje é um nome consagrado no cenário cultural e de entretenimento do Maranhão. Estamos falando de Claudinho Polari. Ele é DJ, locutor, produtor de eventos e apresentador, somando mais de 36 anos de carreira. Sua trajetória ganhou ainda mais destaque em 2023, ao ser o único DJ maranhense citado no documentário A Curva dos 90. Além das pistas, ele conquistou os palcos e estúdios, com passagens pela TV e pelo rádio. Foi durante 7 anos o DJ do programa Algo Mais do SBT, e desde 2013 está à frente do Power 96 da Mirante FM. Hoje ele compartilha conosco uma trajetória marcada por talento, reinvenção e paixão pela música e comunicação. Seja muito bem-vindo ao Conexão Diálogo, Claudinho Polari. Obrigado, doutor Paulo. Estamos aqui para lhe agraciar e lhe abraçar também, né, para contar um pouquinho da nossa história. Fiquei muito feliz aí pelo convite. Estamos aqui de coração e alma, né? Totalmente. Já tinha até quase desistido de Claudinho Polari, mas aí a gente vai atrás e corre. Meu irmão, como você está? Eu estou bem, eu gostaria de estar com menos peso hoje. Eu tinha uma programação na minha cabeça, não, chegar aos 50 anos eu vou diminuir o ritmo, porque essa ideia que eu acabei encontrando na minha vida, que é você trabalhar da música, vir à noite, se tornar uma pessoa que é maestro de som, né, de trabalhar com o público, te desgasta muito. É uma coisa muito prazerosa. Você trabalha com festas, você trabalha com alegria, você trabalha onde tem bebida, quer dizer, onde tem muitos motivos para você estar ali, né? Mas é uma coisa também que te cansa. Sim. E você perde muitas etapas da sua vida que você poderia estar descansando, cuidando um pouquinho mais da saúde, e às vezes é muito complicado. Então, como é que eu estou hoje? Estou bem, graças a Deus, feliz, porque chego aos meus quase 52 anos, daqui a um mês praticamente eu vou estar completando 52 anos, vivendo daquilo que eu acho que eu tenho o dom, Deus me deu o dom, e a gente fica muito feliz quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, né? Diferentemente quando você, pintou um emprego, é uma coisa que eu desconheço, mas eu vou aprender, mas eu vou ali porque eu preciso receber minha grana e tal, sobreviver. Eu me divirto trabalhando. Né? Isso aqui é legal. Claudinho, nós vamos dividir essa entrevista em 2 blocos. Nesse primeiro bloco nós vamos falar da carreira, comunicação, legado, mas principalmente como foi que começou Cláudio Polari. Na verdade, é Cláudio Henrique Nogueira Polari. Você nasceu aonde? Em que bairro? Eu nasci aqui na cidade de São Luís, no bairro do Malvina Bud, ali no centro, próximo ao Nhozinho Santos. Sim. Né, quando eu nasci, eu fui para lá. Minha mãe é filha de Itapecuru Mirim, meu pai é filho de
Coroatá, mas passou muito tempo em Pedreiras, se formou em médico, ele era professor do Colégio São Luís, aqui professor de física, matemática, meu pai virou médico, né? Sim. E minha mãe, sempre muito estudiosa, ambos filhos de famílias bem humildes, mas pessoas muito estudiosas que, através do estudo, conseguiram ter seus lugares ao sol, né? Minha mãe foi para o lado da pedagogia, era professora, virou professora mestre tanto da UFMA quanto da UEMA, né? E conseguiu formar a gente, né? Nós somos 3 filhos, hoje só temos 2, eu e minha irmã do meio, infelizmente, nos deixou. Eu tenho meu pai também, que eu tive o privilégio de ter com ele, de ficar com ele até os meus 5 anos de idade, também foi muito novo, né? Um acidente de carro, mas independente dele estar aqui ou não, eu tenho muito orgulho e sabe, eu acho que eu faço parte de uma geração de famílias que tem maior comprometimento, respeito com a educação. E eu venho trazendo isso, tentando trazer isso também para os meus filhos. Bom, tu começaste a trabalhar muito cedo, né, com 14 anos. Como foi essa fase da vida? Foi legal. Olha, eu sempre gostei de dançar. Meu primeiro contato com a música era a dança. Na época que lançaram o Michael Jackson, pronto. Tinha um cara, me lembro que eu estava num salão, minha mãe fazendo unha, muito novo. Vamos lá, nasci em 73. Em 1980, 81, Michael Jackson apareceu. Então eu não tinha 10 anos de idade, tinha 8. Né, 8 anos de idade, quando Michael Jackson explodiu com aquele álbum Thriller. E eu lendo, olhava e ali já tinha uma reportagem falando sobre a explosão que era aquele cantor naquele momento. Ele virou manchete, né? E a rádio turbinando. Uma coisa quase que mundial. Foi mundial, né? E ali me chamou a atenção. E aí eu fiquei aficionado, do jeito que ele dançava e tudo eu queria fazer, mandei minha tia que ela costurava, fazer uma meia igual, e ali foi o meu primeiro contato com a música. Dali eu não consegui mais me desvincular de música. E dali comecei a criar a minha enciclopédia musical, né? Comecei a estudar, a procurar música. Nasci na década de 70, vivi o momento de lançamento do disco dos Bee Gees, que fez parte da trilha sonora Os Embalos de Sábado à Noite, que é o John Travolta, até hoje é uma grande figura, né? Ficou muito forte, ainda é muito forte. E dali eu vi Michael Jackson, eu vi Madonna, eu vi tantos outros artistas, Bee Gees, ABBA, Nossa Senhora, Tina Charles, Casey and the Sunshine Band, consegui olhar um pouquinho, Cyndi Lauper, Nossa Senhora. Muita gente. Uma década de ouro, a gente pode dizer, né? Totalmente, muito, muito forte. Até hoje, muito respeitada, né? A gente faz festa, eu faço festas de flashback, a gente sente isso como são músicas que realmente emocionam. Não são aquelas músicas que passam como de hoje em dia, passam, amanhã você não escuta mais, já esqueceu até quem canta. Verdade. Mas aí com 14 anos tu começaste a fazer algumas festas. Foi. 14 anos eu fazia parte de uma escola, o Colégio Santa Teresa, todo mundo conhece aqui em São Luís, né? Uma turma do meu irmão, que eu vivia mais com a turma do meu irmão do que com a minha própria turma. A turma que era 2 anos mais velha do que eu. E eles eram muito festeiros. A turma desde nova gostava, eram estudiosos, mas gostavam de fazer festas. Sim. Então, sempre, todo final de semana tinha uma festa na casa de um dos amigos. E eu ia junto, e aquilo ali era muito gostoso, era muito prazeroso, né? Era salutar também, a gente podia brincar, dançar, e aí a gente levava a bebida, as meninas levavam, aliás, ao contrário, a gente levava as bebidas, as meninas levavam um tira-gosto, a gente fazia lá a brincadeira, não tinha o DJ, mas tinha lá uma agulha que a gente botava, cada um levava um disco. Uma radiolinha que a gente chamava. Radiolinha, e o melhor momento era o momento da música lenta, né? Que a gente tinha aquele momento que era tradicional, no meio da balada a gente parava tudo, aí aquela paquera era o momento da gente pegar, né? Na década de 80 que surgiu as radiolas 3 em 1, você se lembra? Foi. Tampa de acrílico, tal, que você levantava o vinil, na frente você tinha o sintonizador de rádio, tinha tape deck, você colocava fita, né? E o local você colocava o fone, você tinha 3, um console ali maravilhoso. É verdade. Olá pessoal, vocês que estão assistindo esse podcast Conexão Diálogo, nós queremos pedir para vocês que estão gostando do conteúdo que é feito com muito profissionalismo, muita capacidade, se inscreva, dê o seu gostei ou não gostei e comente também, isso é muito importante para nós. Depois que você fizer isso, continue assistindo o nosso conteúdo. Um grande abraço. Aí aos 15 anos tu já era residente da Caixa Alta.
Com 14 anos, eu comecei a ensaiar, a fazer tocadas de festas. As festas que a gente fazia no Colégio Santa Teresa, elas eram tão legais, não eram profissionais, mas eram tão legais, tão animadas, que outras pessoas começaram a contratar a gente. Não era objetivo, a gente queria fazer festa para a gente brincar. Sim, sim. Só que as festas eram tão animadas que outras pessoas de outras escolas, amigos nossos, eu quero essa turma que está fazendo essas festas, que faça a minha também. Então, começaram a contratar a gente para fazer o 15 anos de tal pessoa, da filha do deputado tal, um casamento assim, não sei o quê. E aí nasceu, eu saí profissionalmente dali, né? Comecei a realmente tomar a frente do som, eu que montava o som e começava a fazer o repertório. Quando deu meus 15 anos, eu continuava fazendo as festinhas ali de colégio, escola e tal, e aí pintou minha primeira casa noturna. Eu fiz algumas amizades com DJs também, que estavam na mesma levada, com algumas pessoas que tinham acesso à boate Caixa Alta. Sim. Se você se lembra, né? Caixa Alta, e era histórica, boate Caixa Alta, uma das melhores casas que a gente tem até hoje, né? Existe o mesmo local, né? Existe não funcionando, mas o mesmo local ele está lá imexível. E fiz a minha primeira experiência, né? Como um DJ residente de uma casa noturna, que foi aos meus 15 anos de idade. Logo depois, eu peguei uma residência na Boate Ninja. Eu fiz uma amizade com vários outros DJs. Um deles foi o Mauro DJ, que hoje é meu parceiro no Hot Mix. E aí ele já era DJ profissional, já tinha uns 8, 9 anos que ele já estava na pista, né? Já estava no mercado. Ele gostou muito do meu som. Sim. Pintou um outro emprego para ele numa outra casa noturna, que foi a Tucanos. Sim, e ele estava trabalhando numa boate chamada Ninja, que é até aqui próximo ao Batuque Brasil. Sei. E aí ele disse, cara, ele tinha algumas opções, ele disse, tem muitas opções de DJs mais experientes, mas eu vou apostar em ti. E aí me botou lá, falou com o dono, eu já tinha feito alguma experiência, eu tocava junto com ele, me deixou, e dali eu comecei a minha carreira definitiva para lançar o Claudinho Polari, carreira solo agora. Seu nome já chamava Claudinho Polari. Claudinho. Era Claudinho, né? Claudinho. Meu irmão me chamava de Claudinho, minha mãe chamava de Claudinho. Como é teu nome? É Cláudio, mas é Claudinho, me chama de Claudinho. Aí tinha o lance do sobrenome, então Claudinho Polari. Sim. Aí dali nasceu com 15 anos de idade na Boate Ninja o Claudinho Polari. Qual foi o impacto da Boate Gênese, por exemplo? Da Gênesis na época? Na época, quando eu entrei na Ninja, você está falando? Sim. Bom, a Gênesis... Porque as boates meio que elas disputavam assim, né? A Gênesis, quando eu entrei, como profissional, a Gênesis já existia, né? Inclusive, eu sou super fã dos caras, né? Na época, eles também eram daquele tipo de pessoas que eram curiosas, né? Pegava uma caixa de pegava a caixa de outro, comprava um amplificador, botava uma luzinha em cima. Era muito assim empírico que eles faziam. Exatamente. E aí eu ficava muito observando como é que eles trabalhavam. E foi uma grande escola. São Luís tem uma grande escola de DJs lá no início, né? Sim. A turma que era curiosa, viajava, ia para São Paulo, ia para Belém, ia para Brasília, Rio de Janeiro, e trazia as coisas, as boas ideias, e trazia para cá. Tanto é que a gente tinha uma boate Gênesis que era uma das 3 únicas boates no mundo que tinha pista giratória, né? A gente tinha aqui em São Luís. Só tinham 3 casas noturnas no mundo que tinha essa pista giratória. Uma era nos Estados Unidos, onde eles olharam e trouxeram para cá, fizeram uma engenharia e botaram uma pista giratória. Sim. Né? E quando eu entrei num momento onde tinha uma expansão de boates. Tinha Gênesis, tinha ainda, se eu não me engano, ainda algum ensaio sobre Apocalipse, que era ali no Hotel Vila Rica, tinha algumas festas. A Ninja, aí logo depois teve... Na Curva do 90 tinha a 90 Graus, algumas casas noturnas no centro, Casino Maranhense, Cashbox, Flashdance, e dali para pular para uma boate Extravagância foi muito rápido, Tucanos também. Por aí foi muito rápido as coisas aconteceram. Quando a gente diz assim, fui residente na Caixa Alta, é porque tu tinha frequência nessa boate? Eu era efetivado. Aí perguntava, quem é o DJ da casa? O seu DJ residente. Sim. Tinha os DJs convidados e tem um DJ que abre a casa, que faz a pista. Sim. Mas aí sempre tinha um convidado. A gente sempre chamava um DJ convidado. Sim, eu ia tocar quem era o DJ contratado da casa.
O oficial O é ele. oficial Mas chegava a certa hora, disse, olha, faz essa sequência, fica meia hora aí tocando a festa. Aí, entendi. então a gente sempre apareceram muitos DJs com essa nossa maneira de agir. Entendi. Claudinho, 80 e 90 foram 2 décadas assim que eu considero viver essas décadas, né? Eu considero que foi o máximo da música dance no Brasil, talvez no mundo, tá certo? E as pessoas até hoje elas têm saudades dessa época, tanto que tem os flashbacks, as festas assim. Como é que tu faz um paralelo do público de 80 a 90 e do público de hoje? Porque tem hoje outra geração, né? Outra geração que outra história. não viveu, Isso. mas ouve falar, tem flashbacks aí, muitas festas. Como é que tu avalia os dois públicos? A diferença, sim, existe um buraco imenso que divide essas décadas, sabe? 70 foi um ano muito forte, Sim. né? A era da disco, né? Das discotecas, que influencia até hoje. A discoteca dos anos 70 é muito forte. 80 já vinha uma música um pouco mais bem produzida. Sim. Já vinha saindo um pouquinho mais som eletrônico, já tinha muito mais recursos, e também apareceram grandes nomes na década de 80. Junto com elas, aí a gente veio aí, anos 80, grandes nomes, Rick Astley, Dana Summer, que já vinha de 70, foi para 80, aí pulou Cyndi Lauper, que a gente estava comentando. Dire Straits, nossa senhora, New Order, Erasure, ABBA, Bee Gees veio de 70, a ABBA 70, mas também correram para 80. Então não tem comparação, eram músicas realmente que eram feitas ali como se fosse fazer um crochê, né? Você não estava numa máquina, estava fazendo, produzindo na mão mesmo, com muita criatividade, trazendo coisas novas, e até hoje elas influenciam. Então, existe realmente uma grande diferença da música que era feita antigamente, muito mais bem produzida, muito mais bem trabalhada, melódica aqui, tanto é que até hoje você faz festas no mundo inteiro. Você falou assim, no Brasil, isso é um movimento mundial. As festas hoje em dia, de som eletrônico, eu falo eletrônico, música de DJs, para fazer sucesso hoje aqui em São Luís, e já tem um tempo, são somente as festas de flashback. As festas de música eletrônica, de músicas atuais, elas são muito pontuais. Se você consegue fazer no ano 2, 3, no máximo, com um público reduzido de 300 pessoas, beleza. Mas as festas de flashback, elas estão todo tempo... Outra geração, mas que continua. Outra geração continua. O som, né? Eu tenho um projeto que é chamado Hot Mix. Esse Hot Mix está completando esse ano, 2025, 30 anos de festa. A gente começou uma festa lá em 1995, quando eu estava lá na época da Tucanos, da Ninja, Taj Mahal, a gente lançou um projeto. Esse projeto nunca parou. São 30 anos de festa, até hoje a gente consegue colocar tranquilamente 1.800, 2.000 pessoas por festa. As mesmas pessoas que na época iam andando de ônibus, tomavam água de torneira na hora que estava com sede, e hoje são médicos, são empresários, ou são pessoas que moram até fora do Brasil, cresceram, evoluíram, foram sucesso, né? E vão voltar. Eu quero ir para aquela festa, porque quero me lembrar daquela época. 30 anos, né? 30 anos atrás. Em 2023, tu foste o único DJ do Maranhão citado no documentário A Curva dos 90, feita pelo Félix Alberto, né? Lima. O que representou esse reconhecimento? Eu não tinha noção do tamanho desse reconhecimento. Depois que eu vi o documentário já pronto, né, é que eu vi nossa, eu li as pessoas realmente que estavam lá nesse documentário. Foi um documentário, ele passou, eu acredito que o Félix, grande jornalista, ele passou uns 4 ou 5 anos para trabalhar, reunindo informações, e eu me lembro que depois que eu gravei já dentro da Mirante, ainda passou 2 ou 3 anos para ficar pronto, né? O material, ele vinha... Quando eu for olhar a quantidade de pessoas ilustres que passaram nesse documentário, que eu lhe convido a... Eu acho que está disponível aí. Isso que eu quero saber. Está no YouTube? Está no YouTube, é só procurar lá, está muito legal. E, inclusive, ele teve uma ideia muito bacana, porque ele fez o vinil. E ele fez o documentário, ele fez o vinil com as principais músicas, ele entregou, eu tenho esse vinil lá com as músicas, as faixas, coisas maranhenses, e entregou também, e também o livro.
Então foi um projeto simplesmente sensacional. E eu me senti lisonjeado, porque na cena de boate de São Luís, dentre tantos grandes artistas e DJs, eu fui o único que ele chamou: Claudinho, eu quero você para representar essa turma toda. Aí eu fiquei lisonjeado e até hoje realmente eu fico muito feliz onde eu cheguei. Sim, vamos. Quem quiser ver, o nome do documentário é A Curva dos 90, né? A Curva dos 90. Félix Alberto Lima, né? Exatamente. Grande Félix, onde eu mando um grande abraço para ele, obrigado por esse prestígio e estou muito feliz. Tá. Claudinho, outra coisa que tu já era DJ, como foi a tu migrar para rádio? Como é que foi? Bom, minha migração para a rádio foi o seguinte: o DJ me levou para a rádio, né? Também no início da década de 90, eu já estava em casa noturna tocando, e essa casa noturna ela foi até a rádio dizendo assim: eu quero um espaço para que o meu DJ vá, faça um programa, e esse programa vire assim, um carro-chefe para que chamem o público para dentro da minha casa no final de semana, né? A boate funcionava sexta, sábado e domingo. Que rádio era? Era a Rádio Cidade, certo. 99.1. Então ele pagava lá, o patrocínio de um programa das 3 às 5 horas da tarde. E eu ia para lá fazer. Não fazia locução, tinha um locutor, mas aí eu tocava como DJ, né? Tocava, e aí fazia a agenda da boate, que ia tocar na sexta, sábado, domingo e tudo. E aí nasceu essa vontade. Eu comecei a me familiarizar muito com rádio, gostei muito do rádio. E aí comecei a ficar. Não suportava microfone, não me chamavam para fazer absolutamente nada com o microfone, que eu não tinha intimidade com nada. Eu só fazia mesmo, mandava as pessoas sortearem, não falava. Mas com o tempo isso daí eu fui vencendo esse medo. E aí, graças a Deus, chegou um momento que eu fazia um programa onde o locutor simplesmente sumiu. E aí um coordenador da Rádio Cidade, Tacílio, eu disse, e aí, como é que vai ficar? Ele disse: rapaz, é tu. Vamos lá. Jogou. Eu não tenho nem preparo, não tem isso. Você já sabe como é que é falado, vai embora e vai mandando, pode deixar que eu seguro a parada aqui. E aí jogaram no fogo mesmo. Jogaram no fogo e aí eu fui me virando. Mas foi legal, foi bem bacana. E como foi o impacto do programa Algo Mais para ti? Algo Mais? Eu acho que eu assisti alguns programas que citavam o teu nome. Foi muito legal. Foi um projeto muito bacana, era um projeto muito, muito legal. Eu saí da Rádio Cidade e eu fui para a difusora. Né? Eu fazia o programa Eletricidade na Rádio Cidade. Era um programa de 3 às 5. E a difusora, nessa época, ela já tinha virado o jogo, porque durante muito tempo teve a briga cidade-difusora. Sim. Né? A cidade em primeiro lugar, sempre, a difusora, uma hora para outra ela virou. O único horário que ela perdia, a difusora, era no meu horário. Horário de 3 às 5. Então o pessoal da difusora chegou e disse: vamos pegar aquele menino ali da Rádio Cidade, vamos já trazer para cá. E aí chegou, sentou, conversou e tal. Eu saí, conversei com o coordenador lá da Rádio Cidade, já tinha passado muito tempo lá. Ele disse: rapaz, vai, que eu acho que ela vai te dar uma cobertura maior. Era uma rádio mais bem preparada, tinha mais. Tinha tudo mais em sistema organizacional, estava bem melhor. E aí eu fui para lá. Né? Estrutura. E aí, para eu pular para a TV, foi eu estando lá dentro. Existia um DJ que era o DJ Henrique Carvalho, que também é meu amigo, ele que era o DJ do programa Algo Mais. E aí ele pegou, foi uma outra empreitada, aí eu recebi da direção, né? O convite para ir tomar frente lá para ser co-apresentador, não somente DJ, mas co-apresentador do programa. Então eu tocava as músicas, aí fazia alguns testemunhais também, brincava, fazia um programa bem animado, passamos 7 anos fazendo lá, né, o Algo Mais na TV Difusora, no SBT. Quem era a pessoa que tomava frente era a Paulinha. Era muito bacana. Sim, sim. E como foi essa mudança assim da percepção do que era melhor, o DJ como festa, a rádio ou a televisão? Eu acho que um completa o outro, Tupau. Um completa o outro. Eu não consigo me desvincular de boate de noite. Às vezes eu fico assim, falo para minha esposa, rapaz, olha, eu vou dar um tempo, mas passar 2 semanas já me dá uma falta, aí eu já aceito aquela festa. Muitas vezes eu passo festa. É um lado mais cansativo? É o mais cansativo, porque o DJ,
ele tem que estar todo o tempo no clima e ligado, ele tem que estar entregando uma festa boa. DJ que ele não entrega uma festa boa, uma festa animada, tu pode tirar para fora que ele não vai ter espaço. Né? Você tem que estar todo o tempo entregando e estar vendendo felicidade. Você tem que estar notando que tipo de público está lá. Se é o criança, se é o menino, se é a pessoa da terceira idade, que quer uma música tal, você tem que ir preparado com teu estojinho de músicas, né? Sim, sim. Já o rádio, o encanto do rádio é maravilhoso. Você está ali, ó, como a gente está aqui, a gente está em quatro paredes e a gente comunicando, sei lá para quem. Eu sei que o bicho está pegando lá fora. E esse meu primeiro contato com o público, como DJ, me deu um subsídio para eu poder ir para o rádio. Sim. Né? Porque o contato que eu tenho com o público, eu sei que o público gosta, e levei para o rádio. Fechava meus olhos como se eu estivesse numa cabine de som e fazia o rádio. Isso me ajudou muito a ter um bom desempenho no rádio, né? Procurar ter uma linha de trabalho bem legal. E a TV já foi, para muita gente acha que a TV é mais difícil. Pode até ser, mas para mim já não foi, porque eu já venho de um rádio, que o rádio é muito improviso, né? Sim. O rádio você improvisa sempre. Ao vivo? Ao vivo, pai, daquela notícia é o veículo mais rápido que existe, Sim. né? E a gente leva isso para a TV. Quando você vai para a TV, você não tem tanta dificuldade. Você vai para a TV, olha para a câmera e manda bala. Às vezes você tem que fazer alguma aula para você melhorar um pouquinho a sua postura, mas em questão de firmeza, de você estar com um desempenho legal, você vai embora. Então eu acho que foi um caminho traçado por Deus. Eu achava o seguinte, que a televisão, por ela ser também visual, né, as pessoas têm um pouco mais de dificuldade de comunicar, porque é uma ligação direta, né? Você está no visual ali também. O rádio, muitas das vezes a gente imagina pela voz, como será o Claudinho Polari, pela voz, como ele deve ser. Né? Uns imaginam de um jeito, outros imaginam de outro. A televisão, ela te confronta logo, eu imagino. O seu corpo, a sua energia, a sua maneira de olhar já comunica, né? Sim. A TV, né? A TV. É por isso que às vezes a pessoa fica, como é que eu tô? Exatamente. Né? Já o rádio não, você pode estar ali de cueca dentro do estúdio e ela está nem sabendo, está nem te olhando, né? Eu acho que ali tá o impacto da televisão é maior, né? Não tenha dúvida, Porque no visual as pessoas dizem, e a crítica sempre é em cima do visual, né? Exatamente. Ele fala legal, mas é a postura dele, né? Sempre assim. Mas aí, Claudinho, tu foste para a TV Mirante no Power 96. Vamos conversar sobre o programa Power 96. É um programa de quê? O programa Power 96, na verdade, ele surgiu quando eu fui para a Jovem Pan. Minha trajetória, eu fui efetivado na Rádio Cidade, depois da Rádio Cidade eu fui para a Difusora, que eu já contei aqui. Depois da Difusora, eu passei na Difusora, acredito que quantos anos, meu pai? São 6 anos na Difusora. Saí da Difusora e fui para a Jovem Pan. Eu fiquei sem rádio. Aí fui chamado pelo pessoal do antigo Marafolia. Eles tinham muita ligação, faziam programas lá na Jovem Pan, e aí eu recebi um convite de um dos donos do Marafolia, que era o Marcelo Aragão, né? Claudinho, estou com um festival de rock aí, eu preciso de um locutor para a gente fazer a parada aí e tudo. Eu disse, cara, vamos lá, vamos fazer essa parada aí. Ele sabia qual era a minha linha, ele gostava muito, eu fiz. Fiz durante 2 meses. Os 2 meses foram um sucesso absoluto, graças a Deus. Era uma linha que eu gostava de fazer, porque envolvia DJ, música para jovem na época e tudo. 2010, 2009, 2010, 2011. Mas era um ambiente fechado ou rua? Fechado. Mas aí eu já entrei dentro de um festival de rock, Capital Inicial, Skank, Biquíni Cavadão, que tiveram aqui, teve um festival aqui, sim. Rock Nacional. Já puxando o Rock Nacional. Rock Nacional. E aí eu fui, DJs, já tinha também a cena de DJs, e aí eu fiz a locução desse programa. O dono da Jovem Pan aqui, que é o Paulinho Falcão, ele foi só acabar o projeto, eu quero que tu vá lá na minha sala, tal dia. O programa acabou numa sexta-feira, no sábado ele me ligou, vem aqui que eu quero conversar contigo. Aí ele disse, bicho, eu tava precisando de uma pessoa que nem tu. A Rádio Jovem Pan aqui, ele só retransmite, né? Pega o sinal de São Paulo e bota.
poucos momentos ela tem aqui de horário local. Nessa época não tinha horário local de nada. Isso eu preciso de uma pessoa para fazer horário local. E tu é a pessoa. Cara, foi assim, foi um tiro certeiro. Eu, vontade de comer com fome. Ele, da mesma forma, querendo fazer com que a rádio dele acontecesse. Então a gente foi primeiro para o final da tarde. Maior sucesso, mas Claudinho, a gente está sucesso, mas eu quero que a gente faça sucesso pela manhã. Esse tu tem certeza? Vamos embora para amanhã. Entra às 8, sai meio-dia. Bora fazer, bora testar. E diz, pô, bicho, mas a Rádio Jovem Pan é outra pegada, não é uma difusora, não é uma rádio cidade que toca música popular, não toca samba, não toca pagode, não toca música brega, não toca as músicas mais populares, que era isso que na época dava, né? Sim. Pelo contrário, eu tava enganado. A gente fez o som, que é a rádio da linha da rádio, colocamos um pouquinho de pimenta assim, fazia uma jogada bem legal, né? Sempre com promoção e tudo, e a rádio virou primeiro lugar em menos de um ano. A gente desbancou, graças a Deus. 4 horas de programa. 4 horas de programa. Aí era variedades? Músicas jovens. A Rádio Jovem Pan, ela é uma rádio rotulada. Ela tem uma característica dessa. Jovens, entendeu? Claro que entrava um flashback ali no meio, que é também da linha da rádio, mas assim, a desenvoltura do programa foi que chamou bastante atenção. Mas o programa era só interno, não tinha reportagem, não tinha nada disso. Não tinha. Tinha participação, sempre foi um programa muito interativo, com grandes ouvintes. Aí eu falei que o Power começou lá, porque o nome do programa era Power Pan. Aí o que aconteceu? Muita gente não sabe. Esse programa estava assim, um sucesso absoluto, primeiro lugar e tal, com 13 patrocinadores. De uma hora para outra ele saiu do ar. E eu precisei sair da Jovem Pan. Por quê? A explicação que eu fiquei sabendo foi que o contrato a Jovem Pan, daqui ela é afiliada, a Jovem Pan de São Paulo. Então existem contratos, cada praça tem o seu contrato. Né? Fortaleza tem o seu contrato, São Luís tem o seu contrato, e em cada contrato reza algumas cláusulas. Eles liberam para a praça de Fortaleza você ter 3, 4 horas de horários locais. Para São Luís não tinha nenhum horário local em contrato. É só que a galera aqui estava fazendo. Né? Acho que não tem nada, não sei o que e tal. Mas acabou entrando um caboclo lá em São Paulo e ficou sabendo que São Luís estava fazendo um programa local. Né, um programa local. Quando deveria estar retransmitindo. E ao invés de estar retransmitindo, estava fazendo. Aí eles bateram o pé no chão. Aí, cara, o programa está explodindo, a rádio está bem e tal. Eles foram muito frios e disseram assim: olha, não tem, ou tira, ou então vou perder o sinal. E aí, porra, caí no cavalo, porque estava bem pra caramba, e assim, a cidade toda respirando aquele momento da Rádio Jovem Pan, e aí eu fiquei com a mão na frente e outra atrás, mas só por um dia. No outro dia o pessoal da Mirante ficou sabendo e me chamaram para lá para conversar. O Evandro, que hoje é meu coordenador, continua sendo meu coordenador, e o Júlio Valquitan, que hoje em dia ele responde pela difusora. Já saiu da Mirante, está na difusora. E me chamaram para uma conversa. Claudinho, o que foi que houve com a Jovem Pan? Eu falei, até agora eu estou sabendo. Eu não estava sabendo naquele momento. Um dia depois, né, depois que eu fiquei sabendo dessa história contratual. E aí foi que deu. Aí a gente levou. Qual o nome do programa? Acertamos lá os ponteiros e tudo. E qual o nome do programa que você vai fazer? Eu quero no mesmo horário que tu fazia na Jovem Pan, eu quero trazer essa audiência para cá, para Mirante. Eu disse, pô, não, então vamos levar o Power. Power, em vez de ser Power Pan, vai ser na Mirante Pan, Power 96, que é o prefixo da Mirante. Então levou o Power 96, o que eu fazia na Mirante, na Jovem Pan, eu levei para Mirante. Interação com ouvinte, brincadeira, promoção, sempre. Notícias, programa muito. Né? Notícias, e um programa muito interativo, né, com muitas promoções. Então pegou e a gente levou toda aquele clima que a gente construiu lá na Jovem Pan, a gente levou para Mirante, e a Mirante despontou, graças a Deus. Saímos de 6º lugar para primeiro. Na Mirante, foi de 6º lugar. 12 anos, né? 12 anos. 12 anos. E hoje ele continua sendo um programa de música jovem. É um programa de variedades. Sim, hoje em dia eu não saberia te dizer qual tipo de música. Eu falo que eu toco música para todo mundo. Mas tem flashbacks? Tem flashback. Eu toco música de criança, eu toco Balão Mágico. Balão Mágico, eu toco o Trem da Alegria. Aí você toca um Kaoma, que na época da lambada. Sim. Um Sidney Magal. Depois você toca um Katy Perry, um Whitney Houston, um Michael Jackson. Quer dizer, você trabalha a música como música, não como sucesso. Vou tocar isso daqui porque é sucesso. Eu toco músicas boas e sucessos de todos os
dos tempos. Então, eu pego todas aquela camada. Pensando assim, são gerações diferentes, né? Mas parece que a geração atual, ela até que gosta das músicas atuais, mas quando toca um flashback, uma música antiga, eles sabem a qualidade. Sabe, não tenho a menor dúvida. Hoje em dia, até essa turma, dessa geração, eles. Eu te cito pelos meus filhos, né? Meus filhos são de outra geração, mas eu fico assim, pasmo, que eu entro no carro deles, eles estão escutando as minhas músicas, as músicas que eu toco. Eu gosto de escutar Dire Straits. Dire Straits, nossa, mãe. Aquele cara é bom de fenomenal, guitarra. né? Fenomenal. Para ele fazer outro álbum daquele, ele vai ter que morrer nessa. Não faz mais. Eu vi uma conversa dele dizendo que para fazer as escalas na guitarra, ele dormia fazendo as escalas, né? Treinando, né? Com aula. E ele, de tanto fazer, ele adormecia fazendo. Como é o nome dele? Mark, alguma coisa assim. Bom, mas aí tem o projeto do Hot Mix. Hot Mix. Como é esse projeto? Hot Mix foi uma festa, como eu lhe falei, foi uma festa que nasceu na década de 90, né? Explosão dos anos 90. Eu sou um DJ, se você perguntar, Claudinho, então, qual é o teu estilo musical? O DJ Claudinho Polari, o meu forte é o som dos anos 90, né? Na pista. Então foi ali, nos anos 90, que meu nome explodiu, mesmo. Eu toquei nas principais casas noturnas, viajei, fiz festas fora, São Paulo, Rio, Brasília, Fortaleza, Belém, em vários lugares. Teresina. Fiz casas lá em São Paulo, várias casas lá em São Paulo. E nessa época, a gente tinha também uma mesclagem de muitas casas em São Luís. Nessa época, a gente tinha a competição Hot Mix, era na Rádio Cidade, e tinha outros programas que também na mesma levada, que era o Mix 94, tinha depois o som das pistas, o ritmo das pistas, e existia uma competição entre rádio. E o Hot Mix, ele nasceu lá bem ali, em 1995, bem na explosão das matinês, das casas noturnas. Então, era um programa, a princípio, era um programa de rádio, né, que veio dos Estados Unidos, da rádio ABC, era um programa enlatado, e aí São Paulo importou esse programa Hot Mix, Belém importou e São Luís importou, só que a gente fez a versão local. Claudinho Polari, Henrique Carvalho, aí eu chamei Mauro, que era o DJ mais antigo, como é ainda, o mais veterano, para também dar aquela dosagem. Eu e o Henrique somos 90 e o Mauro é um cara 70, 80. Então o programa fica bem completinho. E desde então a gente fez um trio. O Hot Mix hoje é um trio de DJs. Claudinho Polari, Henrique Carvalho e Mauro DJ. E a gente faz essas festas desde 1995. Já foi um programa de rádio, na Rádio Cidade, passou pela Rádio Cidade, já foi para a Rádio São Luís, que hoje é Jovem Pan, 102,5, voltou para a Rádio Cidade, depois dali acabou. E agora, recentemente retornou agora para a Difusora News, mas só que eu não estou lá porque eu estou na Mirante, mas estão os dois lá. Mas a gente continua fazendo as festas. Então é uma festa dos anos 90 e está completando esse ano 30 anos de atividades. É bem legal. Rapaz, que legal, né? Claudinho, nós encerramos o bloco 1 e daqui a pouco a gente volta, depois do intervalo. Beleza. Um sonho, para se tornar realidade, exige muito mais do que a vontade do sonhador. É necessário ter coragem, sabedoria, determinação e, acima de tudo, a ação. Há mais de uma década, a Wiki Telecom surgia como um grande sonho na mente do empresário Paulo de Tarso Baima Filho. E como mentes conectadas mudam o mundo, em 2010, esse grandioso projeto começava a se concretizar. Nascia a maior operadora de telecomunicações do Maranhão e uma das maiores do Brasil. Homologada pela Anatel, a Wiki Telecom possui mais de 35 mil quilômetros de rede backbone, com 100% fibra ótica, totalmente própria, abrangendo 9 estados e o Distrito Federal. Somos uma das operadoras que mais cresce no Norte e Nordeste. E para garantir nosso pioneirismo e excelência no mercado, investimos em uma infraestrutura de rede de última geração, através de implantação de Smart Cabines com a tecnologia DWDM em todas as nossas rotas, garantindo a máxima qualidade e segurança aos nossos clientes. A Wiki Telecom possui atuação fortemente consolidada nos estados Maranhão,
Pará, Piauí, Ceará e investe continuamente na expansão de sua rede para outros estados. Ao todo, levamos conectividade para mais de 400 cidades do Brasil, oferecendo um atendimento de excelência a clientes residenciais, empresariais, provedores de internet ISP e governamentais. A Wiki oferece os serviços de internet banda larga, link dedicado, LAN to LAN, construção e manutenção de redes FTTH e Metro, telefonia fixa IP e soluções de data center, como armazenamento de dados em nuvem e hospedagem física de equipamentos dos clientes, utilizando toda a qualidade, segurança e infraestrutura dos nossos 2 data centers, sendo um deles considerado o maior data center do estado do Maranhão. Para garantir um atendimento de qualidade e excelência, investimos na capacitação e profissionalização dos nossos colaboradores. Nossas equipes de suporte e monitoramento estão à disposição dos nossos clientes para solucionar qualquer eventualidade. Para consolidar ainda mais nossa hegemonia, nossa rede foi construída em anel com total redundância, sendo 100% própria, ou seja, sem a necessidade de terceirização de transporte, além de oferecer segurança e proteção anti-DDoS. E para garantir a máxima eficiência em conectividade, estamos conectados aos principais IX nacionais e a 9 IX internacionais. E ainda com o objetivo de oferecer mais oportunidade de alcance aos nossos clientes, fazemos swap de rede com outras grandes operadoras do Brasil. Nossa principal meta é continuar avançando e conectando muito mais pessoas ao mundo, através das nossas soluções em conectividade. Por isso, investimos continuamente em novas tecnologias para garantir mais oportunidades e um futuro melhor para todos. Wiki Telecom, construindo futuros através da conectividade. Olá pessoal, eu sou Vitória Ribeiro e estou hoje no Céu Dental, um dos patrocinadores do podcast Conexão Diálogo. O Céu Dental é um centro odontológico especializado em atendimentos e serviços de qualidade. Já tem mais de 40 anos de mercado e está hoje localizado no Renascença, no edifício Office Tower. O Céu Dental oferece serviços como próteses totais, implantes dentários e muito mais, sempre com profissionais experientes e tecnologia moderna. Quer agendar uma consulta ou fazer uma avaliação? Basta entrar em contato através do número 98 32 21 4174. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Céu Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. CB2Go, o sabor especial do café mineiro, na melhor cafeteria de São Luís. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Voltamos hoje com Claudinho Polari. E no momento patrocinador, nós queremos recomendar o Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. São mais de 35 mil quilômetros de rede 100% fibra ótica. Presente no estado do Maranhão, Pará, Piauí e Ceará. A número 1 em fornecimento de internet empresarial, governamental e para provedor ISP. IBMED, Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, especializado na prestação de serviços médicos e hospitalares nas esferas pública e privada com administração de unidades hospitalares. Céu Dental, centro odontológico especializado em serviços de qualidade, sorriso saudável com cuidado e excelência. Agende sua consulta pelo 3221-4174.
E CB2Go, a melhor cafeteria de São Luís, localizada no Renascença. Com produtos de qualidade, a CB oferece grande variedade de opções, bebidas quentes, geladas, cafés especiais, cappuccinos, chocolates, frappés e vários acompanhamentos como salgados, pães de queijo, entre outros. Peça pelo iFood ou pelo WhatsApp 98 3210 1032. Voltamos aqui com o Claudinho Polari, mas antes nós queremos pedir para as pessoas que estão vendo esse podcast que se inscrevam, compartilhem, comentem e dá aí um gostei. Esses programas são feitos com muito carinho, muito profissionalismo aqui por Alan e Vitória, e nós temos o maior prazer em fazer esse podcast. E queremos também, antes de voltarmos a conversar com o Claudinho, recomendar o congresso, o 6º Congresso da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, que acontecerá nos dias 18, 19 e 20 de julho, sexta, sábado e domingo, na Universidade Mackenzie, em São Paulo. Grandes cientistas nacionais e internacionais estarão presentes. E nos dias 24 e 25, no teatro, 24 e 25 de outubro, teremos ali na Faculdade Anhanguera, no Teatro Zenir Ficanho, o 2º Congresso Maranhense da Teoria do Design Inteligente. Palestrantes: Barry Wilmore, astronauta que acumulou 167 dias no espaço e realizou 4 caminhadas. Dr. John West, vice-presidente da Discovery Institute, em Seattle, Estados Unidos também. Dr. Tiago de Mello, Dr. Marcos Eben, PhD em Química, é professor da Universidade Mackenzie, São Paulo. Dr. Rodrigo Pena Firme e Dr. Carlos Júnior estarão palestrando no 2º Congresso Maranhense da Teoria do Design Inteligente. Bom, e teremos também, nesse período, no dia 20 e 21 de outubro, os Lençóis Maranhenses com o tema Conheça os Lençóis Maranhenses com o professor Marcos Ebele e Carlos Júnior. E o tema do nosso passeio será Lençóis Maranhenses, uma assinatura de Deus na Terra. Muito bacana. Voltamos então com Claudinho Polari. Claudinho, nesse bloco 2, nós vamos falar sobre as novas mídias e o empreendedorismo. Tu tens alguns seguidores nas redes sociais. Como foi construir essa presença online? Como passaste está nas casas noturnas, passou por alguns rádios, foi para a televisão, ficou no rádio e a internet? Como é que é? A internet, ela veio, né? Eu lembro que quando eu estava ali no auge do programa Hot Mix, ali em meados de 1900, e o que, meu pai do céu? 1998, 99, a gente tinha um programa diário, continuava tendo um programa diário em rádio, que era o Hot Mix na Rádio Cidade. E começou a pintar a internet de escada, né? Que você liscava o telefone e tal, e tinha um mic. E aí pintou uma ideia de fazer um programa. As pessoas gostavam bastante do programa, mas a gente só tinha um canal que era de comunicação do ouvinte, que era o telefone. Então a gente começou a botar mais um canal, que era essa novidade que a internet te proporcionava, que era um mic, que era um chat. Na verdade, era uma sala de bate-papo onde você tinha teu nickname, né? E aí ali começou a parada rádio, internet, rádio, internet, né? E a gente conseguiu, naquele momento, dar uma inovada no programa. Eu falo a gente, nós do Hot Mix, e colocar essas pessoas. Colocamos o nome de um chat chamado Hot Mix. Disse, olha, você que quer falar conosco pela internet, isso daí tudo era novidade. Então Sim. A galera caía para dentro. Vá lá, digite Hot Mix e tal, aí você caía numa página e tinha que ter seu nickname, aí você começava a bater um papo ali dentro. E foi aí que começou, né? Essa dobradinha que nunca mais parou. Hoje em dia está cada vez mais forte a presença da internet, completamente, né, junto com o rádio, os meios de comunicação. Claudinho, uma curiosidade que as pessoas, eu acho que elas têm, como se constrói um DJ? Como é que tu te prepara para fazer essas festas de DJ? Tu tem na cabeça já o que vai tocar, ou depende do tema da festa? Depende do tema, depende do público, né? Às vezes você diz assim, a mãe, uma festa de criança. Claudinho, eu quero muito que tenha meu filho de 6, 7 anos de idade. Mas eu também eu faço parte da festa, então eu quero que você toque para o meu filho, aí os pais vão estar lá também, e depois eu quero para anos 80, também. 90. Essa história.
E às vezes todo mundo vai para a pista, a criançada, os pais, a mãe. Então, assim, o bom DJ, o cara que sabe que precisa estar entregando uma boa festa, porque o cara que está lá e precisa entregar uma festa boa, ele tem que estar agradando musicalmente falando. Ou pegando o microfone na hora certa, dando toque, falando alguma coisa, interagindo, ou simplesmente se comunicando com a música. Então, eu tenho muito isso. Quando você vai numa boate, nem sempre o público é o mesmo quando a gente existia boate, né? A gente chegava assim numa festa, casas noturnas que eu toquei. Um sábado era às vezes diferente do outro. Olha, hoje o público que está aí é um público mais jovem. Então a gente puxava para mais perto, né? O som que a gente tocava era um som um pouquinho mais atual. A gente investia muito isso daí para que a gente pudesse agradar aquele público que está lá. Mas tinha também um dia que o público era um público bem antigo, bem mais adulto. E aí a gente faz. Então o DJ tem que ter essa percepção quando olha para o público e vê qual é o tipo de repertório que ele vai seguir. Então é mais ou menos isso. E você tem que estar preparado. Eu não gosto de me rotular como um DJ de um ritmo só. Sim. Se você disser assim, Claudinho, como eu estou fazendo agora, a prefeitura faz o arraial, Claudinho Polari, eu quero que você esteja no meu arraial fazendo um som lá de arraial. Eu vou lá com o repertório, pego as músicas de quadrilha, boto os forros em pé de serra, né, boto as músicas das toadas. Isso faz antes. Não, eu já tenho esse material. Eu procuro ter todo tipo de material. Se perguntar quais são as valsas que tu tem, eu tenho tudo. As lambadas, procuro ter tudo. Eu tenho um pouquinho de cada coisa. Um trabalho de 36 anos. Né? 36 anos. Então você faz ali um banco de dados com todos os ritmos, e aí você diz, olha, quando vão te contratar, isso fica para quantos anos? Você é aniversário de quantos anos? 45 anos, 50. Aí eu falo assim, eles frequentavam que casa? A galera da agência. Faz um levantamento, né? Tu faz um levantamento. Faço um levantamento para me saber o que eu vou fazer. Entendi. Então eu chego lá, é batata. Chego lá, faço e a galera gosta, né? Mais ou menos por aí. E assim, só um flashback. Dos equipamentos que tu tinhas antes, por equipamento que tu tem hoje, a diferença de tecnologia é brutal? Muito. Não tenha dúvida. Tudo digital hoje. Tudo digital. O digital, ele não te dá tanto trabalho, por incrível que pareça. Porque antigamente tinha muita mecânica, né? Mecânica. O tocadisco, para o DJ, existe uma técnica dos DJs que eles precisam sair de uma música para outra sem que você perceba, ou que esteja no mesmo ritmo. Isso é uma técnica do DJ. Existe o pitch. Através do pitch, o que é o pitch? É o mecanismo que tem no aparelho que você pode alterar a velocidade da música. -1, -2, -3, +5, +4. Então, essa música ela tem 120 BPM, eu tenho que colocar a próxima música que tenha mais ou menos 120 BPM, para que na hora que eu mix, eu faça aquela transição sem dar aquela cavalada. Sim. Você bota na mesma batida, vai saindo de uma e entrando em outra. Essa é a tal famosa mixagem. Né? Aí você tem o aprimoramento da mixagem, você tem uma técnica para isso. Então, o DJ precisa ter essa técnica para que você não faça feio. Você não saia de uma coisa para outra fazendo feio. Tem que fazer bonito, entrando uma música legal, entrando a voz de uma outra música que está chegando, a outra está saindo, está entrando. Então, tem essa técnica. Eu sou da época que eu vi radiola, né, de um prato, 2 pratos e 3 pratos. Um espelho, e na época não chamava DJ, chamava disc jockey. DJ já é uma... Discotecário, disc jockey. Disc jockey. Olá, pessoal. Vocês que estão assistindo esse podcast Conexão Diálogo, nós queremos pedir para vocês que estão gostando do conteúdo que é feito com muito profissionalismo, muita capacidade, se inscreva, dê o seu gostei ou não gostei e comente também. Isso é muito importante para nós. Depois que você fizer isso, continue assistindo o nosso conteúdo. Um grande abraço. Bom, mesmo. Claudinho, mas tu falaste dos teus negócios e isso te torna um empreendedor. Né? Como é que tu administra essa carreira artística de empreendedor? Eu tento cuidar bastante do que eu construí nesses 30 e tantos anos já como DJ e como locutor. Eu tenho muito cuidado com o meu nome, né? Já me falaram muitas vezes para mim entrar no ramo da política.
E eu tenho muito medo por conta disso, porque quando você pode ter a melhor das boas intenções com a política, porque existem os políticos com boas intenções. Aquele cara que tem um dom de conseguir convencer, de conseguir transformar e ter subsídios para conseguir modificar, melhorar a vida de pessoas, de uma comunidade, de uma cidade, né? Tem esse dom. Mas a gente sabe que na grande maioria entra na parada é para se beneficiar, é para botar dinheiro no bolso, é para o seu bem próprio, né? Mas eu já pensei, porque nesse meu mundo de locutor, eu costumo aliar, por onde eu passo, fazer trabalhos com os meus ouvintes. A gente faz trabalhos sociais. Eu venho fazendo trabalhos sociais desde a época que eu estava indo na difusora, aí pulei para Jovem Pan, faço Natal, Dia das Crianças, Dia dos Pais. Tudo isso a gente faz com muito carinho. Nossa, para Dia das Crianças a gente consegue atender 6 creches. A gente já conseguiu levantar mais de 20 toneladas de alimento. Hoje no Pau 96 tu consegue fazer isso? Consigo fazer isso, né? E aí, para eu poder fazer mais, eu acho que através da política a gente conseguiria fazer mais. Então, sim, bem aí aí eu fico pensando, entrar ou não entrar. Porque eu acho que a gente precisa fazer a nossa parte. Deus dá tudo pra gente, né? Sim. E a política te dá também essa porta, mas é uma porta muito perigosa, né? A gente sabe, tem muita gente boa que entra e quando chega lá acaba se melando. Assim, tem gente que consegue se manter, fica de boa, faz o seu trabalho, na hora de sair, tá tudo bem. Mas tu acha que dá para conciliar o lado empreendedor do rádio, da internet com um mandato parlamentar, por exemplo? Uma coisa é certa, eu não ia querer sair do rádio jamais. Meu lado de comunicador, jamais. Eu já vi muitos amigos aí fazendo isso, entraram, também não conseguiram, mas tem quando se acabaram indo para o lado da política e esqueceram o lado da comunicação, eles acabaram perdendo muita coisa, porque você perde o contato com aquela pessoa. Porque eu acho que a política ela vai te consumindo, absorvendo, né? Ela vai te puxando. Cada dia mais compromissos e você vai se envolvendo de tal maneira que esquece toda a tua vida profissional que te levou para a política. Pois é. Não é? E às vezes é um caminho sem volta. Tu tá na política, tu não tem como voltar para o que fazia. Só tem que ir para frente. Aí depende de mandato, né? Porque o político sem mandato ele não serve para muita coisa. Né? Exatamente, é um zero à esquerda totalmente. Então, às vezes, a pessoa perde uma eleição e quer voltar para o que fazia, aí já perdeu o tempo da vida, né? Então, em questão do empreendedorismo, que você me falou, eu fico cuidando muito do meu nome. Tem muito. Sim, teu nome é uma marca, né? É uma marca. Falar em Claudinho Polari. Claudinho Polari, Graças a Deus a gente tem essa marca. É uma marca, inclusive, registrada. Sim. Né? Tem as festas, tem algumas festas também, como a festa do Hot Mix. Então eu tenho muito. Eu fico tentando cuidar da minha imagem em relação a tudo isso. Sim. É a minha maneira de tentar me blindar e tentar dar longevidade até onde eu puder ir. Porque aí eu acho que iria confundir o Claudinho Polari, empreendedor, comunicador, com o Cláudio Henrique, deputado estadual. Deputado Porque estadual. aí as pessoas vão confundir. Claudinho Polari é o Cláudio Henrique. Não podia levar essa marca Cláudio Henrique, teria que levar o Claudinho. Aí o deputado Claudinho Polari, ele é o mesmo Claudinho da rádio, o comunicador, o DJ. Fica confuso às vezes. Fica confuso. Porque, por exemplo, o cara que vamos dizer, ele é médico, tem um consultório, aí ele é deputado federal, vamos dizer, deputado estadual. Aí as pessoas confundem o doutor médico no consultório com o doutor deputado. Não é? Aí querem usar o que ele é médico como deputado. Não funciona Não assim. funciona. Né? E às vezes ele perde uma coisa e perde outra. Como já temos vários exemplos aí. É verdade. Mas, Claudinho, que tu acha que aconteceu? Parece uma pergunta retórica, mas não é não. O que tu acha que aconteceu para te manter tanto tempo numa área tão concorrida como DJ? O que te diferenciou dos outros? Paulo, eu acho que a paixão que eu tenho pelo que eu faço, ela me move, sabe? Não vou lhe dizer que já teve tempos
eu não digo um passado nem tão distante, de eu querer desistir. Porque fica caindo na mesmice, a mesmice é uma coisa muito chata, né? E a internet me ajuda muito a querer continuar. Ela vem para desafiar, ela vem com coisas novas. Então, o que eu posso falar? Quando você faz algo que você gosta muito, e isso te dá um retorno de alguma forma, não falo só retorno financeiro, não. Sim, sim. Né? Você consegue. Alegria de viver. Alegria de viver, bons amigos, boas rodas, sim. Né? Bons negócios, né? Você poder ter um lugar ali, o seu lugar ao céu, ao sol, é uma coisa assim que me impulsiona. Então eu tento me manter sempre fazendo o que é melhor. Eu acho que o comunicador ele não pode nunca relaxar. O cara tem que estar ligado todo o tempo todo, independente se você está achando que tem 1 milhão de pessoas te escutando ou somente 10, uma pessoa, você tem que estar na mesma pegada. E eu sempre estou com aquela alegria sempre no ar. É uma característica da minha execução como radialista. E como DJ eu sempre busquei também fazer aquilo que a galera vai. Você pergunta aí, Claudinho Polari, pô, Claudinho vai tocar numa festa atrasada. Pô, o Claudinho tá aí. Pode até não me conhecer, mas já ouvi falar dele. Já ouvi falar o quê? Não, pô, as festas são boas. Eu não estou dizendo que são boas, não sou eu que estou dizendo, sim. Né? Mas eu tento fazer de tudo para que isso aconteça, né? E tá fazendo todo esse estudo. Então, eu acho que vem longevidade, eu cuido disso. Graças a Deus eu procuro fazer do meu melhor, não sou o melhor, sim. Existem grandes profissionais, maravilhosos profissionais em São Luís, com certeza, mas pode ter certeza que esses tempos todos, até hoje ainda estou na ativa, mas quando eu disser assim, vou pendurar a chuteira, eu vou... E provavelmente não vai acontecer isso, né? Tomara, não, graças a tomar que não, né? Não tem... Quem faz o que gosta não verdade. Eu vou ter escrito muitas boas histórias, muitos bons capítulos da minha vida. Eu quero deixar uma história boa, sim, sabe? Sim. História para contar para os meus filhos, para mim, para minha família. Eu acho que isso que a gente leva, né? Tudo isso fica aqui, o carro que você sonha, aquele carro legal, fica só resta lembranças, né? Essas lembranças, né? O que você deixou de legado, né? Eu recebo muitas mensagens dos ouvintes, pessoas depressivas. Claudinho, tu é minha terapia, porque a gente leva o programa engraçado, uma continuação da casa da gente, o programa Quem Escuta o Power 96 sabe, isso é para Claudinho, eu tô ligado, atendo como se tivesse a gente falando um do lado do outro, e a gente tem até por amigo, né? Tem gente que conta, eu tenho vários amigos hoje que frequentam minha casa que começaram como sendo meus ouvintes, pais de família, empresários, pessoas simples, flanelinhas que eu levo para dentro de casa, sabe? Claudinho, pô, aí são loucos por mim, eu vou para tal lugar e vou lá te prestigiar e tudo. Então fico muito feliz. Essa roda de pessoas bacanas, eu tento segurar. É claro que no meio disso tudo tem aquelas pessoas que entram ali de supetão, né? Que entram ali de uma maneira para querer te tirar alguma coisa, mas eu já estou meio que policiado em relação a isso daí. Está calejado. Estou calejado. Claudinho, hoje em dia tem muito jovem que gosta dessas profissões assim de programador de jogos, de ser um DJ, que parece que é uma profissão que dá uma liberdade toda para a pessoa, né? E acha que não tem muita responsabilidade, principalmente os jovens, né? Eles acham que é uma profissão assim que eu faço a hora que eu quero, o que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso, e eu vou ganhar muito dinheiro. Olha para essa câmera ali e diz que conselho tu daria para esses jovens que querem ser DJs ou comunicadores. Você tem que ter compromisso. Isso daí é um trabalho, primeiramente. Você precisa ter responsabilidade de saber o poder que é você como locutor. O poder de um microfone. Você ter o dom de poder manipular um microfone. O microfone pode te levar para onde você quiser, mas também ele pode te enterrar. Não pense que é só mil maravilha, que ele vem só para fazer o seu nome, fazer com que você se torne uma pessoa popular, conhecida. Não é isso. Você tem que ter responsabilidade acima de tudo. Para você ter um bom DJ, procure ser sempre o melhor. Estude,
faça faça a sua enciclopédia, faça o seu backup de músicas, a sua enciclopédia musical bem legal, faça boas amizades, procure uma boa técnica e por aí vai. Não é a mil maravilha, você precisa ser como todo bom profissional, você tem que buscar estudo, procurar ser o melhor, buscar grandes parcerias e entregar sempre um bom trabalho. Perfeitamente, perfeitamente. Agora tem algo que eu queria te desafiar. Tem uma pessoa que eu vejo que é muito importante na tua vida, que é tua mãe. Olha de novo para essa câmera e diz o que tua mãe, para ela vai ver o que tua mãe representa para ti. Minha mãe é uma pessoa que eu não sei o que eu seria se minha mãe tivesse lá atrás me deixado. Primeiro que mãe é uma coisa sagrada, mas minha mãe é uma pessoa muito especial. Minha mãe é uma pessoa extremamente muito especial. Ela até hoje, nos seus quase 82 anos de idade, acho que ela não vai nem gostar de saber que a gente está falando assim. Mas é uma pessoa de uma sabedoria tão grande, sabe? Mamãe é uma pessoa que ela acalenta o coração, ela sente quando a gente não está bem. Impressionante quando eu chego, posso estar numa risada, meu filho, você não está bem. Ela conhece no gesto, é uma pessoa que está sempre de braços abertos, coração sempre aberto, pessoa que sempre me deu a mão. Nunca, eu não tenho registro na minha vida de ter recebido um não pesado da minha mãe. Eu recebi muitos nãos dela, mas nãos que me fortaleceram, me tornaram uma pessoa melhor. E é uma pessoa diferenciada, mamãe é fora da curva totalmente, uma pessoa que venceu na vida, vem de uma família muito humilde de Itapecuru, venceu pelo seu talento, venceu pela sua dedicação com os estudos, hoje em dia é uma pessoa que vive uma aposentadoria boa, tem um lugar muito bom para morar, me ajuda até hoje, ajuda os filhos, gosta de ajudar, né, com conselho ou com algum tipo de ajuda. Então eu não sei o que seria de mim sem a minha mãe. É a pessoa, sem sombra de dúvida, é a pessoa mais especial que eu tenho na minha vida. Poxa, que bom, que bom. Também mando um abraço para ela. Dona Maria do Socorro Nogueira Polari. Pronto, Dona Maria do Socorro, um abraço para a senhora. Obrigado. Um dia nós vamos nos conhecer. Vamos sim. Claudinho, muito bom ter vindo aqui, se disponibilizar esse horário, né, contar um pouquinho da vida de Claudinho Polari e de Cláudio Henrique. Cláudio Henrique. Não. Inclusive, Dona Socorro Polari me chama de Cláudio Henrique. Cláudio Henrique, vem cá. Quando ela estava zangada, ela não chamava Cláudio Henrique. Cláudio Henrique, até hoje. Cláudio Henrique. Né? Então, muito bom estar aqui, contar um pouquinho da tua vida para as pessoas. Né? Pessoas gostam de ver vencedores, né? Gostam de ouvir vencedores. E você é uma pessoa vencedora. Eu quero lhe agradecer profundamente. Um abraço aos seus ouvintes, né? Aqueles que acompanham, aqueles que dançam com tuas músicas, as ideias que vêm, né? Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço, doutor Paulo, toda a sua equipe aqui, sempre muito bacana, me receberam. Muito tempo já era para a gente ter gravado esse podcast. Por algum problema a gente teve na época, não deu para a gente vir, mas dessa vez com certeza eu disse, não, eu tenho que ir, porque o doutor Paulo é uma pessoa também diferenciada, um cara que está aqui, peito aberto e apostando, e entregando um bom trabalho, e pode ter certeza, doutor Paulo, você vai chegar muito longe. Deus quiser. Você vai chegar muito longe, conte comigo. Para o que der e vier, estou aqui muito feliz, agradecendo bastante, gratidão pelo seu prestígio, por poder falar um pouquinho daqui da minha vida, da minha carreira, esse prestígio, e estamos aí. De frente com um grande comunicador aqui para mim, eu fico lisonjeado, mas muito obrigado. Deus te abençoe, meu Amém. irmão. Vá na paz, tá bom, a sua família também, seus muito filhos. Obrigado. Um grande abraço, obrigado. Amém. A Wiki Telecom, maior operadora do Maranhão, com mais de 35 mil quilômetros de rede, oferece serviços com condições exclusivas para clientes empresariais e provedores ISP. A Wiki possui a tecnologia DWDM em toda a sua rede, possibilitando o fornecimento de velocidades acima de 100 GB em canais independentes com a menor latência, proteção anti-DDoS e redundância. Wiki Telecom, conectando os maiores provedores de norte a sul do Brasil. 98 99122 7918. Olá pessoal, eu sou Vitória Ribeiro e estou hoje no Céu Dental,
um dos patrocinadores do podcast Conexão Diálogo. O Céu Dental é um centro odontológico especializado em atendimentos e serviços de qualidade. Já tem mais de 40 anos de mercado e está hoje localizado no Renascença, no edifício Office Tower. O Céu Dental oferece serviços como próteses totais, implantes dentários e muito mais, sempre com profissionais experientes e tecnologia moderna. Quer agendar uma consulta ou fazer uma avaliação? Basta entrar em contato através do número 98 32 21 4174. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Céu Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. CB2Go, o sabor especial do café mineiro, na melhor cafeteria de São Luís. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso.